Acho que sim. Caiu inicialmente. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Com algum atraso, estamos começando a live. Mais uma vez eu peço perdão aí, pessoal. Perdão para os convidados. Ó, o professor Varela já entrou. Vou convidá-lo aqui. O Thomas, querido. Boa noite, Thomas. Boa noite, Gustavo. E aí, professor? Olá, meu amigo. Como é que tá, querido? Tudo bem? Tudo bem, graças a Pô, Deus. tô cada vez mais me atrasando, cara. Eu convivo com vocês e com esses carioca aí, tia. A Ó, o fama. MacGyver chegou aí, cara. Beleza. Não, eu tô começando aqui. Antes era 1 minuto, agora já é 5. Vou chamar o MacGyver aqui, peraí. Convívio com o Hugo. Opa, tudo bem, Fala, professor? Vitor. Tudo bom? Cara, desculpe o atraso, viu? Nada, Eu que dei uma, isso. dei uma correria aqui, cara. Pô, Maravilha. o assunto é muito bom, cara, desse filme. Poxa, tô com bastante expectativa Sim. e eu vou sair dizendo pra vocês um- algo interessante que para mim tá muito relacionado ao filme, que é esse assunto sobre vocação, cara. Esse assunto sobre a vocação, assim, daquilo que a gente tem de mais profundo mesmo. De uma realização que nos deixa com alguma marca, que nos deixa com algum. Que faz com que a nossa vida, ela parece que tenha um encaixe, sabe? Que a vida é aquela desencaixada, aquela vida. Ah, talvez, né, a gente vai por aqui, vai por ali, conforme o vento vai levando, conforme as oportunidades vão aparecendo. Mas quando a gente pensa num aspecto mais profundo da vocação, que é aquele que é inevitável, que nós tentamos escapar às vezes, que nós tentamos, de alguma maneira, achar que não tem relação com coisas mais íntimas nossas. Esse, quando confrontado com seriedade, ele nos encaixa na vida, sim, nos coloca de maneira mais inteira na vida, porém, ele também nos cobra um preço alto, cara, né? Por que eu tô falando isso? Porque pra entrar aqui, cara, não é fácil, velho. Domingo, quase todo domingo a gente tá aqui. O meu Instagram não é monetizado, né? Não pretendo fazer isso tão brevemente, porque não é o meu trabalho. Quer dizer, não é meu trabalho financeiro, né? E não é daqui que eu tenho meu sustento. E, e tá aqui toda semana, né? Ninguém me pediu, é evidente que ninguém me pediu, né? Ninguém disse, vai lá e faz e tal. Não é por isso. Mas é porque cada vez mais que a gente vai sentindo a vida, vai percebendo que existe uma maneira de tocar a vida com mais precisão, com mais, né, com isso que eu chamei de encaixe. Cada vez mais a gente percebe que quando nós fazemos isso e nós oferecemos essa informação, essa ideia para outras pessoas, a gente percebe que a vida ela toma um sabor, ela toma uma potência, ela toma uma forma que sem essa realização nós não teríamos. Mas isso tem um preço, cara. Tem um preço. É estar aqui, é perder tempo vendo filme, é perder tempo estudando, é a gente, pois deixando aí esposa, filho e tal. Cara, isso é muito bom. É muito gostoso. É muito bonito isso. Mas se a gente não está fazendo isso com uma certa capacidade vocacional, a gente é engolido. Quer dizer, a gente não consegue perseverar. A gente não consegue perceber que os passos eles estão avançando. Parece que a gente vai patinando no mesmo lugar. Um pouco de desabafo, porque cada vez que me atraso, né, para entrar numa live, porque realmente estou fazendo o possível para adequar a vida, né, para a gente poder estar aqui
E, e isso, cara, já me toca no enfoque central do filme, sabe? No enredo central do filme. A gente passa por um roteiro aí que vai nos deixar falar bastante sobre isso. Mas eu vou dar boa noite para vocês aí depois dessa dramatização no início aí. Boa noite, Varela. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nossa live do perfil. E eu sei que o Varela é bastante fã do filme aí, do Gênio Indomável. Boa noite a todos, boa noite, Nando, boa noite, MacGyver. Boa noite, Varela. Estar aqui com você, uma honra imensa. Honra minha. Sobre o filme, cara, é isso que você disse, Nando. O filme ele tem vários aspectos, né? Eu já falei isso para você, então você já até brincou, falou que eu sou um fã do filme. Na verdade, quando eu era ali saindo da adolescência, né? Eu tive contato com esse filme e eu tive uma surpresa muito positiva com o filme, né? Porque eu não sei se vocês percebem a mesma coisa. O filme ele chama a atenção logo de cara, que você percebe que se trata ali do personagem central, que tem uma genialidade acima da média, né? E só por conta disso o filme já nos atrai, né? Você vê ali logo nas primeiras cenas ele trabalhando no MIT e de faxineiro, realizando ali problemas matemáticos dificílimos. E depois você tem uma outra cena, logo também no início do filme, ele está no bar, né, onde tem alunos de Harvard, e ele se defronta lá com o CBF, né, podemos dizer assim, e ele o humilha argumentativamente, e aquilo já chama atenção no filme, né? Só que o filme é interessante. Ele chama a sua atenção para esse primeiro viés, para essa primeira casca, mas depois começa a te mostrar que ele é muito mais profundo. Porque começa a aparecer ali uma tensão que não está tão clara no início do filme, que é a imaturidade do personagem central na tensão com a sua genialidade. E aí, quando aparece ali o papel do Robbie Williams, né, que é um papel também central no filme, ali o filme se inicia de fato. E você diz, caramba, o filme é maior do que eu imaginava, né? Ele passa essa impressão. Então, eu acho que a noite hoje vai ser muito boa, porque a gente vai poder ir trabalhar em todos esses círculos concêntricos e faixas, né, simbólicas desse filme tão bacana. Né? MacGyver, querido. Bom, vamos lá. Agradeço, Nando, pelo convite. É um prazer estar aqui com você e também com o professor Varela aqui. Esse mundo da internet, do Instagram, que é muito... me lembra muito o Sertilhães na vida intelectual, já que você falou de vocação, e tem uma parte do livro do Sertilhães que ele diz assim, olha, para que você possa nutrir bem uma vida de estudos, você tem que cooperar com boas pessoas e fazer boas frequentações. Né? Então, quando nós cooperamos com boas pessoas, automaticamente nós vamos conhecendo outras boas pessoas conectadas àquela outra boa pessoa que você já conhece. Né? Então, eu me conectei ao Thomas, através do Thomas eu conheci o Nando, eu me conectei ao Nando e através do Nando eu conheci agora o Varela e o Hugo, duas pessoas pelas quais eu já nutro uma admiração muito grande. Então, é uma satisfação para mim, uma felicidade estar aqui. Bom, com relação ao filme, esse filme eu assisti como uma sessão da tarde. Né? Eu estava em casa e passou esse filme e eu gostava de alguma forma de reassistir esse filme porque me dava vontade de estudar. É igual uma mente brilhante. Né? Excelente filme, hein? Tem uma mente brilhante, você fica, o filme termina e você quer estudar. E eu sou graduado em física. Então, eu sempre fui muito inclinado à área das exatas, apesar de ter feito um mestrado e estou terminando doutorado na área médica e ser professor universitário na área médica também. Mas minha formação básica foi em física. Então, cálculo sempre fez parte da minha vida. E quando eu vejo aqueles cálculos ali que o Will, né, que é interpretado pelo Matt Damon,
faz na lousa, eu vejo aqueles grafos e que eu vi tudo aquilo na faculdade, aquilo ainda, né, é muito familiar para mim. E é como o Varela falou, o filme ele já chama a atenção inicialmente porque se trata de algo que não é comum nós vermos no nosso dia a dia, que é um sujeito que é um gênio, né? Eu tive a grata felicidade de conhecer um que estudou comigo durante o colégio e um professor meu dizia assim, rapaz, o Diego ele é superdotado, né? O pessoal utilizava muito esse nome. Ele é superdotado e ele aprende tudo assim de uma maneira muito rápida e ele estuda as coisas, os assuntos bem antes. Ele pega livros avançados e consegue entender. E ele utilizou um exemplo muito interessante, uma analogia muito interessante para falar a respeito do superdotado, de um gênio. Né? Ele disse, olha, nós, pessoas, entre aspas, normais, nós somos como um computador, que à medida que o tempo vai passando e a gente vai adquirindo conhecimento, é como se a gente fosse colocando mais memória, como se fosse colocando mais uma placa-mãe, a gente fosse colocando mais coisas ali no nosso hardware para a gente ficar mais robusto. E ele disse uma coisa assim, e os gênios, os superdotados, o movimento é basicamente o contrário. A máquina já nasce pronta e vai se desgastando com o tempo, né? Aí ele colocou uma coisa interessante. Note que o final da vida desse pessoal é um final da vida meio melancólico, né? Poxa. É um pessoal que, assim, que é gênio e etc. Você vê lá o do Mente Brilhante, o cara esquizofrênico e etc. Então, geralmente, o final da vida desse pessoal não é um final da vida mais melancólico, por assim dizer mesmo. E eu sempre fiquei com isso na cabeça quando esse meu professor de matemática disse isso para mim. E toda vida que eu assisti um filme, Uma Mente Brilhante ou O Gênio Indomável, eu me lembrava disso e ficava com vontade de estudar. E eu sempre tive uma lousa dessa no meu quarto, né? Hoje no meu escritório, etc. Só que na época o meu pai comprou uma fórmica e a lousa era branca, de pincel, né? Então acabava esses filmes, eu ia estudar e ficava riscando, ficava ali imerso como se fosse um gênio, tá entendendo? E eu vim perceber a importância desse tipo de comportamento, porque isso tem o seu lugar, né? Sim, sim. Tentar imitar essas pessoas. E isso, tem um novo livro do Jordan Peterson, que eu acho que tem uma regra lá que ele diz assim, olha, mire em quem você gostaria de ser e basicamente simule você já sendo o que você queria ser. Ele usa a palavra imagine. Isso. Imagine o que você queria ser. E imagine é a melhor palavra possível para ele usar ali. Sim. Tem todo um esquema. A palavra imagine pro Peterson tem esse símbolo já presente. Sim. Mas segue. E aí, depois de um bom tempo, né, quando eu fui ler esse livro novo do Jordan, eu me lembrei disso, né? E eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu disse, olha, vocês têm que se acostumar a verbalizar as coisas e imaginar quem vocês queriam ser, você se imaginar sendo já. Uhum. Né? Porque aí você traz uma certa carga de responsabilidade, mesmo que artificial, mas você já se preocupa com a linguagem, você já se preocupa com a postura, você já se preocupa em adquirir conhecimento real mesmo, né? Você se coloca numa outra posição. Isso, psicologicamente, tem a sua importância, né? Bom, eu vou voltar aí a roda pro Nando e depois a gente, né, vai fazendo aqui o ciclo. Cara, vamos lá, assim, eu comecei a live meio que fazendo um desabafo, porque assim, é a minha última live esse ano, tá? Cara, assim, e esse filme eu falei com o Varela ano passado sobre ele, lembra, Varela? Né, nós falamos sobre o Gênio Indomável. E o que me toca no filme, o que me chama no filme, além da história, que ela é excelente, e o que sempre vai me tocar na maioria dos filmes, são os personagens se cruzando, as histórias se cruzando, certo? E a gente percebendo que a presença
do Will, né, que é o Matt Damon, na vida do psiquiatra, do professor vivido pelo Robbie Williams, e vice-versa, a vida do professor na vida do Will. Ali acontece um choque de realidade, uma interpenetração que não é obra do acaso, né, que não é obra do acaso, mas que sobretudo faz com que a vida daquelas pessoas tenha um curso totalmente modificado. Isso acontece em nossas vidas, vez ou outra. Quando nós nos chocamos com alguém, às vezes é possível que aquele choque, aquela relação, ela tenha uma tamanha importância que a nossa vida tome um rumo novo, né? É claro que, de algum modo, todo mundo com quem nos relacionamos, mesmo que de modo mais superficial ou menos, talvez com menos impacto, ainda deixa sua marca, né? Por exemplo, a gente está aqui se relacionando, pô, já conversamos algumas vezes, alguma coisa seguramente fica registrado, né, dessa relação, mas sobretudo a partir daqui, como o próprio MacGyver falou, a gente começa de repente uma nova relação, né? Eu conheci o MacGyver pelo Thomas, o MacGyver conheceu o professor Varela pelo nosso evento, pelas nossas lives aqui, e isto eu já acho assim que vale muito a pena que a gente se concentre no filme quando nós vemos essas relações. O MacGyver falou do Uma Mente Brilhante. Quer ver que o que mais me toca no filme do Uma Mente Brilhante, MacGyver, é a relação da esposa Sim. com o esposo, né, com o personagem do Russell Crowe, né? A relação dela, a relação uma autêntica relação de vocação de esposa ali nós vemos. John Quer Nash. dizer, o John Nash, isso, John Nash. O matemático, né? Cara, John eu Nash. tenho uma história bem interessante do John Nash que vocês não vão nem acreditar. Depois conta pra nós, depois conta. Mas enfim, cara, o que mais me toca nesses filmes, e nesse filme especialmente, é essa relação, esse choque de realidade que a princípio parece algo aleatório, mas na verdade não. Por que na verdade não, né? A citação do MacGyver no início da live foi muito interessante, né? Ele citou o Sertilange e disse que à medida que a gente vai cooperando com a bondade, cooperando com algumas pessoas que têm iniciativas boas ou que são, né, nós vamos encontrando talvez mais pessoas e essa roda continua girando. Então, no final das contas, quando nós nos encontramos, nos deparamos com alguém em nossa vida, e os bons roteiros, eles deixam isso muito claro, de alguma maneira, a nossa vida como ela foi vivida até então, ela favoreceu para que isso acontecesse, para que esse encontro fosse possível, certo? A gente vê, então, ali um jovem genial, né, como já citou o MacGyver, que, de alguma maneira, não sabe exatamente o que faz ou o que fará com essa genialidade, né? Ele ainda não... Ele se coloca em pequenos desafios, ele faz questão, de algum modo, de de estar em lugares onde ele possa ser testado nessa capacidade, nessa inteligência, mas ele ainda não sabe exatamente o que fará da sua vida, né? Eu acho que o MacGyver caiu ali, mas vamos botar o MacGyver de volta aqui, peraí. Deixa o MacGyver voltar aqui, acho que ele tá voltando. Opa! Voltei. Caí aqui, mas voltei. Acho que estava acompanhando o raciocínio, né?
Tava. E ele não sabe muito bem o que fará da sua vida, né? O filme conta essa história e já no início a gente percebe que ele, ele por ser muito inteligente, né, quer dizer, ele não está ali por uma questão apenas circunstancial, não, ele quis se colocar naquela circunstância, e, mas ele não tem muita noção de toda a potência, né, e de todo de toda a capacidade que essa habilidade, esse gênio que ele possui, ele não tem noção do quanto isso pode realmente transformar a vida dele de modo assim grandioso, financeiramente, sei lá, socialmente. E ele também não tem noção de quanto isso pode ou não contribuir, favorecer ou até fazer mal para a vida de outras pessoas. Ele é um jovem muito talentoso. Mas veja que o, os jovens talentosos a gente acaba passando por muitas vezes, né? Muitos. Eu não sei como é que terminou o amigo do MacGyver lá, mas seguramente a gente lembra de um colega ou outro. Eu tive vários colegas na escola que eu percebia que eles tinham muita facilidade em algum estudo e não deram em nada assim, naquilo que a gente mais esperava, sabe? Isso aqui vai ser, sei lá, um grande executivo ou vai ter uma carreira promissora, e não aconteceu isso. Então, eu acho que o primeiro aspecto que eu quero jogar para que a gente possa, né, das possíveis análises, né, desse filme, para que a gente possa trazer alguma luz, é sobre essa falta de orientação. E aí eu não quero que fique uma coisa clichê, mas essa falta de orientação vocacional mesmo, que um jovem é capaz de sofrer nessa idade, e o quanto isso pode, de algum modo, né, influenciar muito positiva ou negativamente a sua vida. Então, nós vemos ali um gênio, de fato, né, um rapaz que poderia muitas coisas, pode, né, pelo que nos mostra a história do filme, mas ele levava isso de uma maneira muito displicente, não tinha um plano para isso, né? E, e a gente percebe que, olha, eu já vi uma história parecida, talvez nós mesmos, não um gênio matemático, mas nós mesmos temos alguns potenciais que nós deixamos de lado, né? Justamente porque a gente não sabia muito o que fazer com isso, né? A gente não sabia, não era algo que imediatamente me traria algum benefício, não era algo né, que alguém talvez tenha me orientado a aprimorar, e eu deixei de lado, enfim. Então, não sei se vocês compreendem mais ou menos por aí também. Existe ali um jovem que está, assim, ele sabe né, da sua capacidade, ele sabe que ele tem algo diferente, mas ele não está muito preocupado com isso, não. E isso não é algo que hoje, né, tira o sono dele. A princípio, né? A princípio, de maneira superficial, né? Um olhar assim, primeiro, quando nós vemos as primeiras cenas. Sim. Então, Nando, o que me parece é o seguinte, fica muito evidente no filme uma falta de maturidade moral e vocacional. Em que sentido? Eu vivo o instante, não sei para onde eu estou indo, e eu não tenho muito claro o que é certo e o que é errado. Isso cerca o personagem principal. E isso é até importante no filme, por quê? Onde é que está a genialidade do personagem principal? A genialidade do personagem principal está basicamente em duas habilidades. A habilidade lógica racional, né? Uma habilidade voltada para a matemática, né? Para o cálculo, e uma habilidade também de memorização de livros. E você veja, essas duas habilidades, elas não dependem de uma maturidade moral e vocacional.
Tanto é que, você já deve ter percebido isso também, né? Quando você faz uma lista de gênios inatos que estão na idade mais tenra, na infância, na adolescência, todo o domínio desses gênios é um domínio lógico, racional. Porque esse tipo de domínio não exige uma maturidade moral. Quando você, por exemplo, vai para outra área, sei lá, para filosofia, opa, aí você já não encontra. Você não vai encontrar um gênio da filosofia criança, assim. Vai ser muito raro. Por quê? Porque é necessária ali uma maturidade moral e vocacional anterior à verbalização dessa genialidade. Né? É engraçado, né? Me fez lembrar do Sócrates, né? O Sócrates, quando ele decide buscar a verdade e ele encontra nas ruas de Atenas os sofistas, ele se pergunta, caramba, o que aconteceu? Eu estou encontrando agora um monte de demagogo aqui na rua, aqui na praça, aqui no debate, e eu quero entender o que aconteceu, porque eles são gênios, eles dominam a arte da retórica, dominam a arte da argumentação, mas caramba, eles não estão interessados na busca pela verdade, sofistas? O que aconteceu? E aí ele chega à conclusão interessante, Sócrates. A conclusão é a seguinte, caramba, eles foram corrompidos. Faltou em algum momento da vida dos sofistas essa maturidade moral, essa maturidade vocacional, essa maturidade de perceber qual é a finalidade da minha existência, quais são as virtudes que eu tenho que adquirir para buscar essa finalidade. E é justamente o que nós observamos no personagem principal do Will. Né? Ele tem essas habilidades que não exigem uma maturidade. Então, de certa forma, o personagem principal, ele está num lugar de conforto. Ele está num lugar de conforto. Né? Ele é o superior em todas as comparações possíveis. Do modo de vida que ele tem com as outras pessoas, ele é sempre o superior. Ele é sempre o superior. Ninguém domina a memória lógica. E ele ainda tem uma habilidade, até mesmo naquele trâmite ali da malandragem, né, do jogo de beisebol, da malandragem de rua, ele sabe fluir bem naquele trâmite. E ele é protegido pelos amigos. Os amigos o adoram, de certo modo, o idolatram de algum modo. Né? Então é interessante a gente perceber isso. Essa questão da genialidade, isso também está em crise no mundo moderno. Né? As pessoas não observam que uma coisa tem relação com a outra. A questão da genialidade voltada para a habilidade do raciocínio lógico não significa dizer que aquela pessoa, ao mesmo tempo, sabe o que está fazendo. Tem domínio da própria vida. Né? Perceba que o primeiro choque que ele leva, quando ele tem ali o contato com o personagem do Robin Williams, né? O Sean Maguire, se eu não me engano, o nome do personagem, o primeiro choque é o seguinte, fala, cara, olha, é o seguinte, tudo que você me fala eu posso ler em livros. Tudo que você me fala você puxou da memória. Eu quero saber o seguinte, qual é o seu conhecimento por presença? Exato. Qual é o seu conhecimento por presença? Conhecimento por presença o personagem principal não tem. E isso indica o quê? Se não tem conhecimento por presença, se você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida, você não sabe para onde você está indo, a conclusão é simples. Você não tem maturidade. Você não tem sentido para a própria vida. Né? Então é importante esse diálogo no filme, né? Essa tensão entre a genialidade, uma habilidade da inteligência, né? Uma inteligência aguda, que perfura qualquer coisa que tenha a ver com a lógica e com a memória, mas, ao mesmo tempo, uma imaturidade, uma falta de inteligência para aquilo que eu quero, para aquilo que eu busco. Qual é o sentido da minha vida, né? Então, parece que o filme ele trabalha nessa tensão, né? Bom, vamos lá. Muito bom. Isso daí eu concordo plenamente com o Varelo. Essa questão dele não ter ainda uma maturidade e não saber lidar até com a própria habilidade. Né? Ele tem essa habilidade, ele sabe que ele tem, mas ele não sabe como ir além disso. Né? É tanto que tem que um professor ir atrás dele, fazer tudo por ele, para dizer, pô, você é bom, você pode fazer isso, isso e isso, porque senão ele ia se perder no meio das cooperações vãs, né? Daqueles amigos ali que era de baderna e etc. E para o pessoal que está entrando aqui agora, nós estamos falando do filme Gênio Indomável. Pô, eu vou botar aqui, cara. Não é um filme qualquer, isso tem que ficar muito claro. Né? É um filme que ganhou aí diversos prêmios, né? Na categoria do Oscar e ganhou
diversos, ganhou o Globo de Ouro, acho que isso aí em 97, 98, mais ou menos. Isso, o filme é de 97, as premiações são de 98. Pronto, exatamente. Então, isso é um filme que tem uma certa relevância e, se não me falha a memória, o roteiro foi escrito pelo Matt Damon, né, e também pelo Ben Affleck. Exato. E foi a entrada, basicamente, dos caras nessa área, né? Exato. Etc. Então, assim, e também eu acho que a produtora, alguma coisa, não queria liberar o dinheiro, né, para o filme despontar. E quando o Robbie Williams aceitou fazer parte do filme, aí investiram ali uns 10 milhões de dólares e teve um retorno de 226 milhões de dólares, né? Ou seja, porra, uma quantidade 20 vezes, né? E eles ganharam o Oscar, né, de melhor roteiro. Né? Isso. O roteiro é uma tese final de universidade do Matt Damon. O Matt Damon é uma espécie de gênio também, voltado ali para a lógica de roteiro. Muito bom, muito bom. E uma cena interessante, porque assim, o filme, ele coloca toda essa questão da habilidade, essa genialidade do Will, que isso todo mundo vê, tá muito claro ali, né? Mas aquela tensão entre o Will e os terapeutas, né, é que é interessante, porque numa linguagem mais comum, assim, ele tira onda com os caras, né? Ele fica tirando onda, ele fica simulando que está hipnotizado, não sei o quê, aquela história toda, enganando, e os terapeutas ficam chateados. E ele lê o livro dos terapeutas antes para saber quais são os pontos fracos ali do cara, para ficar brincando. Só que chega na mão do Sean lá e tem uma coisa interessante que acontece, né? A conversa começa a acontecer e ele olha aquele quadro e ele toca no eixo sustentador do terapeuta, que é a esposa dele, né? E ali tem uma agressão, né? Isso já faz com que um rebelde já seja posto no lugar dele. Perfeito. Né? Porque uma coisa é você só falar e não fale mais disso, outra coisa é você partir para a ação e colocar o cara no canto dele. Se eu não me engano, isso é a primeira sessão, eu acho, né? O primeiro encontro entre eles já acontece isso. Né? E depois que você vai vendo o filme e você lembra que todo esse debate, toda essa intriga, toda essa tensão entre eles dois aconteceu por causa de um quadro, né? Que está lá. E esse quadro era objeto pessoal do Robbie Williams, né? Esse quadro era dele, de fato, né? Pô, essa eu não sabia. Eu sabia também. O quadro era dele, de fato. Só que o que é que nós temos naquele quadro ali? Nós temos um mar revolto, né? E nós temos um sujeito dentro de um barco remando sozinho nesse mar revolto. Poxa, é uma imagem da própria vida do Will. Né? Ou seja, o cara está no mar revolto, está, entre aspas, sozinho, porque os amigos não poderiam ajudá-lo em nada. Né? Ele está ali, não sabe para onde ir, mas ele encontra meio que um porto seguro naquele professor. Aquele professor meio que orienta ele para alguns pontos ali. Tenta salvá-lo por causa da genialidade dele. Então, eu enxergo esse quadro lá do Sean, né, do Robbie Williams, lá naquele gabinete dele ali, como sendo a própria imagem, né, do Will, da vida do cara. Né? Ou seja, um mar revolto, ele não sabe para onde ir, ele não tem um equilíbrio da própria vida e a qualquer hora ele pode tombar. Né? Eu enxergo dessa forma. Olha, aí, desculpe. Não. Vai lá. Não, pode ir. Cara, então só pra gente dar mais uma circulada nessas ideias aí pro pessoal. Quem já viu o filme, é um filme que tem tantas boas cenas que se a gente começar a falar aqui, vai acabar lembrando de uma ou outra. Sim. Mas quem nunca viu o filme, por mais que a gente
conte aqui do filme, porque a gente acaba contando nas lives aqui como é que é o filme, não substitui, assim, tem que, o filme, ele tem ele é tecnicamente muito bom, as atuações são excelentes, os diálogos são maravilhosos, e tem um universo simbólico muito grande, assim como o MacGyver começou a sinalizar agora. Então, a gente pode abrir muitas e muitas portas para falar sobre Gênio Indomável, e a gente pode usar ele, e isso é uma característica de um clássico, viu, gente? Porque os clássicos, eles trabalham com camadas da consciência, do arquétipo humano, que muitas vezes nem mesmo o diretor, o roteirista, conseguem acessar completamente os símbolos que eles mesmos levantaram. Ainda que eles saibam que aqueles símbolos são potentes e eles conversam com a maioria das pessoas, a vida deles não permite, muitas vezes, que eles se aprofundem numa reflexão alta sobre esses símbolos. A prova é disso que nem todo o ator hollywoodiano que interpretou personagens virtuosos, né, tem a sua vida dentro de uma ação virtuosa. Então, os símbolos do Gênio Indomável são muitos e eles têm muitas camadas. Sim. E a gente pode, então, fazer vários confrontos. E um dos confrontos possíveis que o Varela e o MacGyver já ventilaram é o confronto da experiência humana, da experiência acontecida, vivida, ocular, sensível, histórica, versus o conceito, versus a ideia. E isso, meus queridos, é algo que eu acho que vale muito a pena que nós acabemos levantando aqui, né? Se tem um motivo pelo qual nós fazemos essas lives aqui de filmes, é para que a gente possa, de alguma maneira, também não só falar, porque falar de filme, o marido da Sandy fala lá, né, quando tu liga ao Now, né? Mas é falar de uma maneira que a gente possa se beneficiar e contemplar e trazer paralelos para a nossa vida. Portanto, já começa aqui a minha acho que um dos primeiros pontos que eu queria trazer assim, mais significativos é de que nós temos cuidado em nossas vidas, e o professor Varela, né, que redundantemente é um professor, né, professor de filosofia, e o MacGyver, que também é professor, vão poder dizer melhor do que eu isto. Muito cuidado com aquelas pessoas que nos vendem a informação, a ideia de que através de uma leitura, através de um conhecimento de algo que lhe foi passado por um texto ou por uma aula, ele consiga superar todas as pessoas que, de alguma maneira, experienciaram e não têm o conceito tão definido, tão claro sobre um tema. E eu quero deixar isso mais específico ainda, tá? Esses tempos, para quem me acompanha aqui sabe, mas tem um pessoal que é seguidor também do MacGyver, do Varela, que às vezes não conhece. Eu sou enfermeiro, trabalho num hospital pediátrico, né, aqui em Porto Alegre, um hospital público. Então hoje trabalho em bloco cirúrgico, emergência. Então fiz faculdade de enfermagem. E hoje curso faculdade de medicina. E esses tempos uma professora, a gente estava passando um round ali, uma professora da faculdade de medicina, que eu acho que é uma professora muito atenta, viu? Eu fiquei muito feliz por este comentário dela. Nós estávamos passando um round. Para quem não sabe o que é um round, é uma reunião de profissionais que discutem casos e, a partir da sua experiência
da, né, da sua disciplina, contribuem com ideias, né, para que aquele caso de um paciente possa ser resolvido, ou que ele possa ser, né, de alguma maneira melhor tratado, diagnosticado, enfim. E nesse round a gente estava conversando, e a gente tinha um paciente da nossa equipe que estava sendo atendido já há alguns dias, que nós sabíamos que era um caso bem grave, e que era um paciente que poderia vir a falecer a qualquer momento. E enquanto nós passávamos um round, nos foi passada a informação pela secretária que o paciente havia morrido. E a professora, ela levantou a ideia, né? Claro, todo mundo ele ficou um pouquinho, assim, um pouquinho. Todo mundo ficou um pouco, né, mexido com a situação, uns mais, outros menos, né? Mas a professora levantou um aspecto muito interessante, que foi o seguinte: ia passar batido, né? O MacGyver, que trabalha com medicina, né, e sabe que às vezes essas informações elas são como alguém dizer para ti, né, olha, cara, sei lá, o pneu furou ou o motor estragou, né? Faleceu o paciente. Muitas pessoas têm quer dizer, a frequência cardíaca fica igual, né, quando elas ouvem essas três informações, não modificam. E a professora disse assim, ó, para os alunos do primeiro semestre: alguém já viu um paciente, alguém já viu uma pessoa morrer? E todo mundo ficou assim, onde é que ela quer chegar, né, e tal. E aí ela, não, alguém morrer assim mesmo na tua frente, alguém que estava vivo, e poucos instantes depois, aquele corpo já não tinha mais vida. Alguém já viu isso? A professora, quer dizer, alguns até não responderam, porque era óbvio que já tinham visto, eu mesmo já tinha visto. E ela disse assim, ó, eu não me acostumo com isso. Eu tenho 35 anos de medicina e eu não me acostumo com isso. Então, alunos, né, os acadêmicos dos primeiros semestres, se vocês puderem agora deixar aqui um round e irem até o andar desse paciente, ver ali a movimentação das pessoas, a movimentação da equipe que está tratando, a reação da família, fiquem um pouco distantes, mas vejam. E vocês viram o paciente mais cedo, a gente tinha visto o paciente às 8 da manhã. E se puderem, vejam ele agora. E reflitam sobre isso. Cara, eu achei isso sensacional. É uma professora de medicina interna. Não é uma professora de psiquiatria, não é uma professora que está fazendo um trabalho, quer dizer, mais voltado para a alma e tal. Uma professora que trabalha com relação médico-paciente, com informações exatas o tempo todo. E então, este elemento é muito interessante. Por que eu trouxe isso? Porque a experiência, a relação sensível, a relação do instante, da presença, como disse o Varela antes, com determinada situação da vida humana, com determinado acontecimento, e um acontecimento tão importante este que é o da morte, quando nós apenas ouvimos falar, lemos e temos uma ideia sobre ele, né, ao contrário disso, nós o vemos, neste momento, nós estamos falando ali de uma relação que ela transcende, de um elemento que transcende. Que por mais que a gente conheça, por mais que a gente já tenha ouvido falar, ou saiba detalhes da morte metabólica, por exemplo, quando nós vemos um corpo que perdeu a vida e há instantes atrás estava vivo, algo em nós, dentro da nossa alma, dentro do nosso olhar, fica completamente modificado. Então, assim, eu não sei se vocês entenderam o paralelo que eu quis fazer, mas o filme trata sobre isso também. Quer dizer, a gente tem a experiência de um psiquiatra, Robin Williams, que é genial, tá? E desde jovem sempre foi considerado muito inteligente, muito acima da média, se confrontando com um jovem que acha que, por ser também gênio, né, poderia estar
já na mesma situação em relação a experiências da vida que a do homem mais velho, que a do homem que viu mais coisas, que a do homem que perdeu a sua própria esposa, que é do personagem do Robbie Williams. Então, começa aí já um elemento assim muito bom de análise do filme, né? Vou passar para vocês aqui. Nando, é interessante, você falou aí da sua profissão. Ele sabe disso, né? Professor também. Existem aulas que dão certo, existem aulas que dão errado. Tem hora que a aula não funciona, tem hora que a aula funciona. Independente se funciona ou não, uma coisa sempre acontece nas aulas que funcionam. O conteúdo passado, ele teve como exemplo, como exemplificação, alguma coisa que nós testemunhamos. Sim. De vida real. Então, quando você tem um apelo da testemunha ocular, daquele que está verbalizando o conhecimento parece que tem um peso maior. De modo que a inteligência do ouvinte capta a essência daquilo que você quer passar. E por que eu estou falando isso? Olha que interessante. O filme, como você bem disse, Nando, ele toda hora mostra isso. E qual é a diferença do personagem Chan para todos os outros terapeutas? A diferença está aí. O Chan é o único que fala de experiências pessoais. Ele fala, ó, eu sou testemunha ocular da minha própria vida, eu vou falar da minha vida. Por um motivo simples. Sobre a minha vida, eu tenho autoridade de fala. E, obviamente, quando você tem autoridade de algo que você contemplou por conhecimento de presença, o ouvinte, ele se sente tocado. Então, a alteração na alma do ouvinte, ela acontece de forma mais eficaz. Por que o personagem do Will, o personagem principal, ele brincou com todos os outros terapeutas? Simples. Todos os outros terapeutas estavam apelando. Ou, o primeiro terapeuta, por exemplo, a fama da letra. Ele era um escritor de vários best-sellers, deixou isso no filme deixa bem claro. Tanto é que ele estava atrasado por um programa de televisão. Então, ele passou a imagem daquele cara que está grudado no conceito, na forma lógica do conceito, mas que não consegue pegar a experiência direta e real. Tanto é que, por que o Will engole esse primeiro terapeuta? Porque, lógica por lógica, o Will entende até mais por ser um gênio. Então, ele dominava a lógica lá do livro do terapeuta e engolia o terapeuta. O segundo terapeuta apela à técnica, né? Não é mais a questão da lógica e da letra, mas da técnica. Bem, com a técnica eu resolvo tudo, né? Aí tenta aplicar uma técnica com o Will que também não funciona. Por quê? Olha que interessante. De técnica e lógica, o personagem principal ele domina. O que falta ao personagem principal é um círculo maior de vivência. O personagem principal nunca saiu do bairro. O personagem principal ele tem um horizonte de consciência limitado. As experiências do personagem principal, do Will, elas são experiências limitadas. Então, obviamente, por tudo que ele passou, ele precisa de um rompimento desse horizonte para ele observar novas experiências. Então, é óbvio que, quando as coisas acontecem no seu círculo pequeno e pobre de experiência, e ele não reconhece aquilo, ele fica com medo. Então, ele vai na defensiva. Ele coloca um pé atrás. Exemplo, o amor. Quando o amor bate na porta do Will, ele dá um passo atrás. Ele não se lança. Né? Esse movimento natural que para o amor acontecer e se efetivar, que é um passo de risco, que é um se jogar para o outro, o Will não faz isso. Mas quando é que o Will vai ser convertido pelo próprio amor? Quando o terapeuta Chan relata a sua experiência de amor. Olha, eu vivi o amor, cara. Olha aqui, eu vou falar do amor com você. Eu não vou falar por livros, vou falar o que eu vivi. Olha, o amor é isso. E aí, obviamente, a autoridade flui. Então, o verbo, né, os seres humanos se comunicam, precisam da linguagem. Né? Só que a linguagem só se transforma em verbo de fato, já usando aqui uma analogia com o próprio verbo divino, a linguagem só se torna verbo de fato quando toca a alma do outro. Só que para isso, eu preciso de uma autoridade daquilo que eu falo. Para aquilo aparecer na minha frente. Para aquilo se tornar substância na frente de todos. É dessa forma que o terapeuta
inicia o processo de conversão do Will. Então, sem esse poder do verbo do terapeuta, desse conhecimento por presença, desse verbo que relata uma experiência real, nunca aconteceria essa virada de chave do personagem principal. Né? E você vê no final do filme, que é interessante, a vocação central do personagem principal do Will não tem nada a ver com a habilidade que ele já tem. A vocação central dele é o amor, cara. Ele se lança por conta do amor, por conta de uma mulher que o tocou de certo modo, né? Isso é interessante. Tanto é que ele não aceita nenhum emprego, né? No final das contas. Sim. É muito boa essa colocação do Varela, porque há uma coisa de fidelidade aí, mas antes de entrar nessa questão, eu vou voltar ao que o Nando estava falando sobre a experiência, assim, o aprendizado por presença, né? Você já viu alguém morrer, etc. Você pode ler esse livro aqui indo e voltando, né? O Homem Diante da Morte. Mas você, se ficar só no livro, você não vai ter, obviamente, a mesma experiência que o Nando já teve, por exemplo, né? É o que acontece com o Will. Ele fica sempre no livro, e tem certas coisas, muitas, que ele não teve uma experiência real, um aprendizado por presença. Né? Eu vou pedir aqui licença ao Varela e também ao Nando, porque eu fiz questão de pegar um trecho aqui, quando o Sean leva o Will para o lago, né? Essa cena é fantástica. Que é na segunda sessão, ele leva o Will para o lago, senta com ele e ele já sabe, né? O Sean já sabe que, olha, você já leu muita coisa, você sabe o que tem nos livros e etc. Isso eu vou ler aqui para isso complementar o que o Varela colocou aqui sobre a questão do aprendizado por presença e uma coisinha a mais que eu gostaria de colocar a respeito da simbólica. Né? Então, o Sean, ele chama primeiro já começa daí. Existe uma quebra de normalidade. Né? Já existe aí. O cara já tira o sujeito do gabinete e vamos para ali. Uhum. Outra quebra é quando os dois ficam em silêncio 1 hora. Né? E assim, ó, o Sean diz, o professor pergunta para o Sean. Ele diz assim, olha, vocês ficaram calados? Eu disse, sim, eu não tenho que falar nada. É ele que tem, né? E aí, permanece, isso já gera um estranhamento. E assim, eu não estou diante de qualquer sujeito. Porque aqui o cara está me confrontando. Esse cara pegou a mão, botou no meu pescoço, bateu minha cabeça na parede, e o cara aqui fica calado depois. Enfim, aí depois leva o Will lá para o lago, e ele começa a falar assim, eu peguei aqui, né, o trecho. Maravilha. E assim, ó, se eu te perguntar sobre arte, você vai me dizer tudo que está escrito sobre o tema. Você vai falar de Michelangelo, vai dizer que sabe tudo sobre ele, sua obra, suas aspirações políticas. Você vai falar até a respeito do Papa, mas não pode falar do cheiro da Capela Sistina, né? Ou seja, presença, o cara nunca esteve lá. Você nunca esteve lá, nem olhou aquele teto lindo, nunca o viu. Se perguntar sobre mulheres, me dará uma lista das favoritas. Você já deve ter até transado com algumas, mas não sabe o que é acordar ao lado de uma mulher e se sentir realmente feliz. É um garoto sofrido. Você é um garoto sofrido. Se perguntar sobre a guerra, você vai falar sobre Shakespeare, mas você não conhece a guerra. Nunca teve a cabeça do seu melhor amigo no colo e também não viu seu último suspiro pedindo ajuda, o que bate com o que o Nando estava dizendo. Se eu perguntar sobre o amor, você vai citar um soneto, mas nunca olhou uma mulher e se sentiu vulnerável a esse ponto. Alguém que o entendesse com um olhar, como se Deus tivesse posto um anjo na terra só para salvar você do inferno. E sem saber como ser um anjo dela, como amá-la e apoiá-la para sempre.
não sabe o que é dormir sentado no hospital por 2 meses, porque só o horário de visitas não é suficiente. Não sabe nada de perda, porque ela só ocorre quando nós amamos algo mais do que nós mesmos, né? Duvido que você já tenha amado alguém assim. Eu olho para você e não vejo, e aí é onde entra uma coisa interessante. Ele diz, eu olho para você Isso é e eu maravilhoso. não vejo um homem inteligente e confiante. Eu vejo um garoto convencido e assustado, mas você é um gênio, é inegável. Ninguém entenderia sua complexidade, mas acha que me conhece por um quadro e disseca a minha vida. Você é órfão, não é? Acha que sei como você sofreu, como você se sente, quem você é, porque eu li Oliver Twist? Você se resume a isso? Pessoalmente, eu estou cagando para isso, porque tudo que me diz eu poderia ler em livros, a menos que me conte sobre você, quem você é. Isso me fascinaria. Isso sim. Mas você não quer fazer isso, né? Morre de medo do que poderia dizer e você sabe. E, assim, isso aqui é um dos pontos altos do filme. Sensacional, é demais. É sensacional. E ele põe alguns pontos interessantes aqui. Porque, além do terapeuta ter falado da própria intimidade com o Will, que ele colocou essa intimidade lá, algumas pessoas podem até falar, mas o terapeuta não pode fazer isso, mas a gente não está levando nem isso em conta, né? Mas o cara colocou ali algo que era muito particular naquela situação. E quando ele coloca isso, já nasce um elo místico entre os dois sujeitos, que é um elo de fidelidade. Fantástico. E aí, quando você olha para o cisne, aí você entende, porque a simbologia do cisne é justamente essa, a fidelidade. Entendeu? Então, assim, o cisne simboliza a fidelidade, a origem da vida, ou seja, é como se o terapeuta estivesse dando uma nova vida para aquele cara. Né? Ou seja, e esse Isso é elo, demais, cara. e para isso, ele precisaria do elo de fidelidade. Então, ele fez aquilo, não foi por um impulso aleatório, não, ele fez aquilo de propósito mesmo. Disse, eu só vou conseguir chamar esse cara e mudar todo esse negócio e colocar a coisa para andar se eu estabelecer, se ele confiar em mim. E como é que ele vai confiar em mim? Sabendo coisas a meu respeito, ele cria esse elo místico. Exatamente. Né? E faz com que... E ele coloca verdades aqui pro Will. Disse, olha, você é um gênio, mas você não é inteligente. Porra, isso mata. Entendeu? Muito bom, cara. Isso Cara, e essa simbólica é demais, né? Essa simbólica é muito boa. Ele traz o cara de um lugar fechado para um lugar aberto. Sim. Ou seja, ele tem ali a experiência da iluminação, da luz. Ou seja, agora a gente não está mais dentro de uma caixinha, preso numa caixinha. A gente está com a experiência mais profunda possível, cósmica. A gente está dentro do universo agora aqui. A gente sente o vento, a gente vê a luz. Ele está na frente de um lago, cara. Olha só, o nome dele é Will. Sim. E ele faz a referência da tradução livre à vontade. E o lago é parado, até que algo se movimente ali. Sim. E ele então, como instrutor, como mestre, ele diz para ele, cara, a tua vida, ainda que tenha todo esse aparato de mecanismos, de ferramentas, a tua vida ainda está parada. Tu precisa de algo a partir da tua vontade para que a tua vida se movimente. Então, essa simbólica, ela é belíssima. Sim. E tudo numa cena só, uma cena que é de uns 4, 5 minutos. E veja bem, olha só que interessante. Eles estão sentados um ao lado do outro. Eles não estão sentados um de frente para o outro. Sim. Eles estão sentados. E, quer dizer, no vislumbre de contemplação. Os dois, é como se ele dissesse, olhe a realidade ao teu redor. Sim. O cenário anterior são eles Sim. rodeados de livros. Aprenda o cenário posterior é o mundo. Olha para o mundo. Aprenda por presença. Veja isso daqui. Isso. Né? Isso. Demais, cara, demais. Muito bom isso. Perfeito. Sensacional. Essa cena é o ápice, assim. Quando você pega essas coisas, assim, esse cara vai mudar a vida desse jeito. Claro, você já percebe,
mas você não percebe o quão profundo é aquilo, né? Então, essa fidelidade, esse elo místico criado, quando o terapeuta coloca toda a sua, a minha esposa morreu, aquilo ali que você, aí ele, você casou com a pessoa errada, foi isso, não sei. O Will já sabe que ele mexeu no eixo do terapeuta. E o terapeuta foi para casa e pensou, cara, é só um garoto. Isso não pode me abalar a esse ponto. E agora eu vou dar uma lição nele. Eu sei como é que eu vou fazer isso, né? Eu já fiz isso fisicamente, mas agora eu vou começar a alinhar o espírito desse cara, né? E que foi isso que ele fez, né? E essa parte é sensacional, né? Quando eu reassisti esse filme para conversar com você, eu já tinha assistido há muito tempo. E aí, quando ele sente assim, esse cisne tem alguma coisa aqui, cara, né? Porque esse cisne poderia não estar. E tudo bem, a cena ia ocorrer, ninguém ia perceber. Só que até o Will fala assim, ó, e esse cisne aí, você tem alguma coisa com esse cisne, né? Ele tira a onda e diz, pô, tem alguma coisa nesse cisne aí, né? Aí eu tenho um livro de simbólica que eu disse, eu vou atrás do que é o cisne, né? Né? Diz assim, porque tem uma simbólica por trás, né? Então, aí quando você conecta isso, pô, isso é fidelidade. A fidelidade eu já tinha captado com outra coisa, que foi o que o Varela falou, que o cara externou a intimidade dele. Pronto, criou o elo, né? Criou o elo. E aí você destrava, o cara, ele destravou o Will. Pum, pronto, abriu a porta, né? A chave era essa. Engraçado que no final dessa cena, a câmera focaliza o Will, porque o Sean ele levanta e vai embora. Aí a câmera focaliza o Will e ele olha para o lago, como se ele estivesse percebendo, cara, como é que eu não observei isso aqui antes? Como é que eu não percebi isso antes, né? É interessante, cai uma ficha ali, né? Sim, esse filme é sensacional. É muito, muito cara, bom. O Julian Marias, no Mapa do Mundo Pessoal, ele fala, tu vê, o Julian Marias, isso falava ainda já no final do século XX, tá? Da impessoalidade nas relações, enquanto isso cada vez mais é presente e enquanto a tecnologia ela contribui para isso, mas a tecnologia não é a culpada, o culpado somos nós. E ele fala dessa impessoalidade nas relações e do quanto um indivíduo é capaz de viver uma vida inteira sem relações de fato pessoais. Uma vida inteira, quer dizer, passa uma vida completa sem um chamado à pessoalidade. E veja, isso está ligado à inteligência. Por quê? E isso é um selo de inteligência do Will. Ainda que o professor diga que ele não é inteligente, isso também é uma provocação. Isso também é uma maneira de ele acender uma faísca nele, porque ele sabe que existe algo que ele pode oferecer. Ele sabe que a vida dele tem um drama, tem uma profundidade que ainda não foi... O Will é soberbo pra caramba, porra. Ele é soberbo demais. Exato. Quando ele coloca isso, ele diz, você não é inteligente. Aí você vem que dá uma machadada na cabeça do cara. Exato. Então, quando ele fala... E é impressionante esse tipo de análise, desculpe, acerca da pessoalidade, porque... Veja que muitas pessoas podem passar uma vida inteira mesmo, de fato, sem ter uma vida pessoal, uma relação pessoal. Isso está ligado à inteligência profundamente, porque a gente não... Isso é fácil de hipotetizar e de dar, assim, exemplos, porque, assim, uma pessoa de fato que busque a verdade, que busque as razões últimas da vida humana, que tem inteligência por este motivo, ela não fica saciada com relações superficiais, ela não fica de fato realizada com relações que são costumeiras no sentido de casuais, de circunstanciais. Quer dizer, a pessoa, vez ou outra, num instante ou outro, e não o tempo todo, ninguém consegue ter relação pessoal com todo mundo, profundamente pessoal, não é para ser assim, né? Mas uma pessoa que tem alguma inteligência, que tem um coração voltado para o bem, para a verdade, para a beleza, né? Que tenha de fato, que a alma se inquiete com questões realmente profundas,
ela não vai tolerar que a vida dela não tenha pelo menos uma ou outra relação maior, mais profunda, né? Então, ele instiga o Will a fazer isso, e de certo modo ele também nos levanta essa lebre, essa hipótese. Será que nós temos vivido vidas assim? Sim. Né? Quer dizer, todo mundo é muito parecido, todo mundo repete mais ou menos as mesmas falas, as mesmas coisas. Isso, isso o Instagram pode fazer conosco facilmente, inclusive até no meio intelectual, viu? Quem acha que ficar ouvindo e participando e querendo, né, daqui a pouco estar cada vez mais dentro da vida intelectual, pode ficar tão emborrecido quanto aqueles que estão longe desse meio, se continuarem a simplesmente repetir e sem se aprofundar de fato numa relação autêntica, onde o drama, onde quer dizer, a experiência por presença, ela precisa estar acontecendo. E eu volto a lembrar do Sertilan, que uma das suas orientações é por que ter bibliotecas enormes? Né? Tu já dissecou profundamente este livro que tens aí? Tu já fez. Cara, se tu pega. A gente falava esses dias, né, Varela, fala várias vezes do História de uma Alma, de Santa Teresinha Menino de Jesus. Se tu mergulha naquela leitura, rotineiramente, tu vai poder substituir uma série de reflexões de livros fúteis, vazios, né, porque tá ali muita coisa. Então, eu vou dar um exemplo para vocês também. Esses dias eu vi o filme do vencedor do Oscar, do terceiro Oscar, do Nada de Novo no Front. Filme muito, muito, muito bom, cara. Muito bom. É um filme que fala, é um anti-guerra, atuações muito boas, a filmagem é excelente. Tu não acredita que um filme de 1930 tem aquela filmagem. Mas eu começo a ver o filme, e eu faço isso, né? Eu paro, eu estudo os atores, vejo quem são os atores, as falas, as referências, e aí tu já abriu uma série de universos. Porque quais são os... tem um livro que influenciou o filme, quais são os filmes que aquele diretor fez, quais são os filmes que aqueles atores fizeram, né? Aquelas cenas realmente aconteceram da guerra ou não? Sim. E aí tu não para mais de se aprofundar a partir de um filme, por exemplo. Né? E na relação humana acontece isso. Né? Na relação humana. Se nós nos detivermos de fato em ter uma relação profunda com o indivíduo, nós não paramos de encontrar elementos ali que justifiquem uma relação autêntica, pessoal e profunda, se as duas pessoas estiverem dispostas a isso. Exatamente. Essa questão da pessoalidade eu acho muito importante, Nando, porque o que confere dignidade de pessoa para o ser humano? Justamente a ação da vontade e do intelecto. Né? E olha que interessante. O Will, ele não é só ensinado pelo terapeuta. Ele tem vários ensinamentos durante o filme. Né? Ele tem um ensinamento da namorada, ele tem um ensinamento do amigo, né? Ele tem um ensinamento do amigo e tem um ensinamento do professor. Né? De certa forma, ele está rodeado de pessoas que, de algum modo, o amam. Né? E tentam mostrar para ele, olha, você tem que agir como pessoa. Porque olha que interessante. Quando o indivíduo ele começa a artificializar a própria vida em nome de algum apoio do momento, no caso do Will, são os livros, no caso do Will, a genialidade que ele já carrega, ele começa a trocar a ação de dignidade de pessoa para uma ação mais animalesca. Qual é o cotidiano do Will? O cotidiano do Will é bebedeira e porradaria. Irascível e concupiscível. Os dois desordenados, né? Ele vive nesse conforto. Só que olha que interessante. Até mesmo o amigo dele, que também vive esse meio, o amigo dele se cansa. O amigo dele, lá numa das cenas belíssimas também do filme, os dois acabam de trabalhar, vão tomar uma cerveja, apoiados no carro, e o amigo dele fala, olha, é o seguinte, cara,
Você é meu amigo, então, assim, aceite o que eu vou dizer agora. O melhor momento do dia não é quando eu saio e me divirto com você. É quando eu passo lá na sua casa, vou te chamar e eu fico com a esperança de você não estar ali mais. De você ter vivido uma vida real e verdadeira com aquilo que você é. Com a sua própria natureza. Cara, ali é mais uma ficha que cai do Will. Ou seja... Eu acho que esse é o segundo grande diálogo do filme. Exatamente. Até o amigo percebe isso. Até o amigo que também está, entre mil aspas, tá? Na lama. Mas o que está ali puxando esse conselho magistral do amigo é justamente o fato da amizade entre os dois. Né? Os dois têm uma amizade de fato. De fato. Né? E a amizade de fato, mesmo assim, ela não se engana. Ela sabe o valor real dela. Né? A amizade é assim. Agora você pega o caso da namorada. Um outro ensinamento interessantíssimo. Quando é que é o rompimento? O rompimento há quando a namorada pede que ele tenha uma ação pessoal com ela. Que ele seja responsável pelo amor que ele sente por ela. Ela chama ele na chincha, cara. Ela fala, olha, é o seguinte, eu vou viajar e eu quero você do meu lado, porque eu te amo. Ela se abre, ela se joga, ela se arrisca. E ela diz para ele, cara, eu preciso que você se arrisque também. Ele recua. Ele realmente é um garoto assustado. Ele realmente não está disposto a se lançar, a se aventurar no amor. Sabe por que ele não está disposto? Por aquilo que o próprio Chan disse. Olha, você não conhece o amor de fato. E as pessoas que deveriam amá-lo não amaram de fato o que você era para ser. Né? Você apanhou lá do padrasto, você era espancado. Ou seja, as pessoas que estavam ali com a vocação natural para te amar, elas não amaram. Elas não te amaram. Então você não conhece o modelo do amor. E aí, de repente, essa mulher aparece. E ela mostra para ele o amor. E esse lance do amor é muito interessante, né? O MacGyver leu o trecho, o ápice do filme, que ela conversa no lago. Quando fala do amor, é muito interessante. O terapeuta diz o seguinte, olha, você só descobre o que é o amor quando você ama alguma coisa mais do que você mesmo. Então, o amor é esse movimento de saída, né? De se abrir para o outro. É o risco amar. E ele não está disposto aos riscos. Ele vive uma vida animalesca. Ele vive uma vida que não está preparada ainda para a transcendência, para o risco. Tem medo. Ele tem medo, perfeito. O medo dele é desordenado, domina. E no fundo, uma palavra designa esse Will antes da conversão, antes da virada de chave. É a covardia. Covardia é essa que ele tenta esconder com aquele racismo desordenado, espancando as pessoas, roubando, tendo uma atitude desvairada. Né? Então, a covardia marca. E por que o terapeuta, a namorada e o amigo contribuem nessa virada de chave? Porque os três, no momento da contribuição, os três se abrem. Os três se mostram como modelo de abertura, de risco, de vida pessoal de fato. Olha, estamos aqui com a nossa vontade e com a nossa inteligência. Somos 100% com você, Will, mas você não está sendo 100% com a gente. Isso é impressionante, né? Então, você percebe que de alguma forma, né, trazendo aqui para a vida real, Deus age em qualquer circunstância. Né? Até no amigo que não compreende a genialidade do Will, até ali Deus está presente, até ali o verbo, até ali tem um chamado para o risco. Né? Então, eu acho que isso também fica muito evidente no filme. Né? Sim. Esse ponto é interessante do amor do medo, porque o Will é um sujeito egoísta, de alguma forma, né? Porque ele tem medo, ele só quer fazer aquilo que dá prazer para ele, por exemplo, e etc. E isso diz muito sobre o amor próprio, né? Ele é um cara que se ama muito, se tem alta conta e etc. e tal. É tanto que tem uma hora que, depois que ele dá uma lição argumentativa no aluno da Harvard, e ele consegue o telefone da menina, e depois que ele sai com os amigos, ele vê o cara com os amigos lá tomando um, ele vai esfregar lá na cara do cara, dizendo que conseguiu o telefone da menina e etc. Ou seja, uma atitude totalmente infantil, né? Mas ele queria sair por cima, né? Então, essa questão do amor próprio está muito presente no Will, né? E o sujeito que nutre o amor próprio, ele automaticamente nutre um egoísmo,
o coração do sujeito fica atrofiado, porque e se fica atrofiado o coração dele, porque ele está nutrindo o amor próprio, ele não consegue abarcar ninguém, né? Ele não consegue cuidar de ninguém, porque o coração dele está fechado para ele, só para ele, né? E aí o sujeito acaba depositando a sua confiança nas coisas mais frágeis que tem. É por isso que ele tem medo, né? É por isso que ele tem medo. Então, esse medo é uma consequência meio que final de um amor próprio que ele sempre vem nutrindo, e que essa nutrição do amor próprio tem um lugar, que são os traumas pelos quais ele passou e que ele precisa de terapia mesmo para notar isso daí, né? E como é que isso vai ser esvaziado? Com o Chan dando aquela lição para ele, criando aquele elo de fidelidade, e esse elo de fidelidade, como eu falei, um canal místico, dizendo assim, ó, esse seu amor próprio, você pode começar a esvaziá-lo, porque você não pode ser assim, porque senão você não vai viver, pô, né? As pessoas vão se entregar a você e você não vai conseguir se entregar de jeito nenhum, né? Como é que você vai viver a sua vida? Você não vai conseguir, né? Você vai ser um grande matemático, um grande sei o quê, mas vai viver sozinho, né? Você não vai conseguir perceber o sentido da sua própria. Vai chegar um momento que ele vai perceber. Se o filme continuasse, eu acredito que se ele se tornasse um grande professor, sei lá, um grande matemático, ele chegar lá na frente e ia perguntar: por que eu estou fazendo tudo isso daqui? Né? Beleza, eu sou um gênio, e aí? Por que eu estou fazendo tudo isso, cara, tem outro lado da moeda, outra face da moeda que a gente não explorou, que quem se beneficia também com essa relação é o terapeuta. Sim. Porque ali tem algo que eu acho fantástico isso. Ali ele vê a sua vocação salva de alguma maneira. Ele vê a confirmação da sua vocação. E vocação, eu comecei a live falando sobre isso. A gente está aqui todos os dias, cara. Uns mais, outros menos, uns com mais profissionalismo, outros com menos, mas quem está fazendo um trabalho sério no Instagram e tem vocação para aquilo que está fazendo, ele persegue esse encaixe de que, olha, esse trabalho, essa peça desse trabalho, talvez seja a engrenagem que falte para a vida de alguém. E a vocação, ela está relacionada a um componente que é perene. Ou seja, o cara está no final da carreira dele. Talvez é o último paciente, talvez, dele. É a última ação dele. É a última chave que ele encontra para que a vida de alguém ela tome sentido. E muitas vezes a gente espera ou acha, né, tem aquela coisa, se aposente com 40 anos, ganhe muito dinheiro, né? Ou eu tenho uma coisa, agora já quero fazer outra, né? Antes eu era, sei lá, coaching, né, com todo respeito e tal, mas agora eu vou ser professor de educação física, e agora, daqui a 10 anos, eu vou ser corretor de imóveis, porque eu acho que a vida é mudar assim. E às vezes as pessoas têm carência, né, nessa. Carência não é a palavra, mas elas realmente não perseveraram na busca de uma vocação, né, de achar qual é a sua vocação, de achar qual é a sua contribuição de fato. Veja, ele aliou a profissão dele a isso, mas não necessariamente é isso, né? Ele é um psiquiatra, tá? E ele está atendendo como psiquiatra, e ele tem um elemento de vocação ali. Mas nem sempre é o trabalho, é a vocação de esposo, de filho, de amigo, é a vocação de alguém que oferece só a sua vida, né, em prol do benefício dos outros, alguém que está disposto a perder, a se consumir, para que num momento ou outro, né, a bola fique na feição para que eu faça o gol e salvar a vida de alguém.
né? E que seja sendo agora, ou seja, sendo daqui a 40 anos, sendo daqui a 30 anos, né? Então, o vocacionado, ele é alguém que ele está sempre e sempre mesmo, assim, né? De maneira perene, com essa flecha apontada para o alvo, né? E quando o alvo passar, eu vou atirar, né? E quando eu atirar e acertar esse alvo, é, alguns elementos de realidade, a partir dessa minha vocação, vão encontrar sentido. Então, é, então a gente às vezes fica muito preocupado, né? Em encontrar sentido, encontrar o que eu vou fazer da minha vida. É uma preocupação genuína, tá? Mas muita calma, né? Procure, veja que ele alia e ele se aperfeiçoou cada vez mais aliando o seu conhecimento técnico com a sua experiência de vida. E a morte da sua esposa foi mais um instrumento para que ele se aperfeiçoasse e ele devolvesse vida à vida do Will, devolvesse sentido à vida do Will. Perfeito. Então as coisas que nos acontecem quando nós somos vocacionados, as coisas, todas elas são substrato, todas, para que a gente aperfeiçoe a nossa vocação. E se é a vocação de fato, nós permaneceremos, né? Virão tempestades, planícies, montanhas, tentações, né? Aquilo que tu quiser chamar, mas aquela dúvida, aquela inclinação, ela vai permanecer. Então a gente tem aqui a narrativa de duas histórias. Uma de alguém que potencialmente poderia ser uma célula totipotente, poderia ser o gênio acadêmico que quisesse, né? Porque tinha um talento para isso. E veja, talento não é vocação. Mas a sua vocação era o amor. Era poder amar de fato, porque havia sido subtraído dele na juventude, o filme vai contar, na infância, muitos, sei lá, experiências afetivas que feriram essa capacidade dele de amar, né? Sujaram, mancharam, né? E seu talento não era a sua vocação. E a gente tem ali, então, uma outra chave da moeda, que é alguém que, a partir de toda a sua vida, é, os acontecimentos, os dramas, tal, permaneceu na sua vocação, porque ainda que já tivesse passado muito tempo, a sua carreira já tivesse, né, não tivesse mais dúvidas das suas capacidades, ele ainda conseguiria mudar a vida de outras pessoas a partir da sua vocação, mudar realidades importantes a partir desse chamado. Então, são duas reflexões que cabem muito a nós. Os nossos talentos são vocação. Aquilo que nós queremos de fato é algo que envolve a nossa vida por completo. Quer dizer, toda a minha história, tudo aquilo que eu carrego em mim serve de mala, serve de bagagem, serve de substrato mesmo, de matéria-prima, para que eu realmente realize algo. Então, talvez isso seja vocação, né? Bom. Então, eu acho que essas duas mensagens elas são muito presentes no filme. Muito bom. Eu acho, assim, para colocar minha última fala aqui, dar uma sugestão para as pessoas quando forem assistir o filme, né? Aquela cena que lhe chama bastante atenção, uma cena ali memorável do filme, você percebe isso. Vá atrás da fala, leia aquilo, tente captar as nuances, os detalhes do que tem ali, né? Igual a questão que nós falamos aqui do cisne, que nós falamos de tudo isso, porque quando você capta esse tipo de coisa, você consegue espelhar na sua própria vida e começar a enxergar certas coisas que antes você tinha uma certa dificuldade para poder enxergar, né? Assistir um filme sentado, só assistir por assistir, ele vai entrar e vai sair, né? Você tem que extrair alguma lição importante
desses filmes, principalmente esses filmes dos bons filmes, né? Que nós estamos falando aqui. E é isso. Nando, cara, eu vou ter que ir. Eu agradeço a você. A gente vai encerrar também aqui. Eu agradeço. Já aproveito aqui para, né? Agradeço a você e ao Varelo pela oportunidade. Foi um bate-papo muito, muito bom, né? Estou às ordens, tá? Estamos aí juntos para conversar mais a respeito de algum outro filme. E é isso. Varela, um forte abraço, que Deus abençoe você, um Feliz Natal, um Ano Novo, né, para você e sua família. Nando também, do mesmo jeito. Que Deus abençoe sua família, um Feliz Natal e um Ano Novo aí cheio de tranquilidade e paz. Né? Natal. Obrigado Feliz Natal, MacGyver. Obrigado, querido. Muito bom. Obrigado mesmo. Valeu. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tenho que acordar cedo, vou me deitar agora. Vamos lá. É isso aí. Varela. Tchau, meus amigos. Obrigado. Tchau, queridos. E aí, Nando? Tuas últimas palavras, querido, também, né? Então, na live. Só pra gente finalizar a questão da vocação que você citou muito bem, né? A gente vive um problema de vocação que é relacionar a vocação sempre à questão de ter uma habilidade ou vocação de fazer algo que você tem prazer, né? E vocação não tem nada a ver uma coisa nem com a outra, né? Elas só esbarram nessas duas coisas por acidente. Vocação tem muito mais a ver com a persistência e a resistência ao sofrimento, concentrado naquilo que você busca, né? E às vezes as pessoas desligam a palavra sacrifício da palavra vocação, né? E isso fica muito presente no filme, porque o personagem principal, ele só quer o prazer. Significa dizer que ele não descobriu a própria vocação. Enquanto que o terapeuta se arrisca para ele. Aceita o sofrimento de trabalhar com ele, aceita todos os sofrimentos da biografia dele mesmo, né? Passou pela morte da esposa, passou por uma guerra, e está ali persistente, fazendo aquilo que tem que ser feito. Eu acho que o termo melhor é esse, né? Obedecer à própria vocação é fazer aquilo que tem que ser feito. Né? E essa exigência ela está diretamente ligada a essa noção de sacrifício, né? Desse ofício sagrado, desse trabalho, desse esforço em nome de um bem maior, né? Se o homem perder essa noção de bem maior, essa noção de se sacrificar em nome desse bem maior, ele perde a sua dignidade de pessoa, ele perde sua dimensão espiritual, ele perde essa sua relação com a transcendência, né? Então eu acho que isso também é uma coisa que fica muito clara no filme, né? Toda vez que algo vocacional é um chamado para o próprio Will, ele recua. Né? Isso mostra que ele ainda não sabe qual é a vocação dele e que ele está com medo de descobrir. Ele está com medo de olhar para dentro, né? Ele está com medo do conheça-te a ti mesmo socrático aí que atravessa as gerações, né? Então não é exagero dizer ali que o papel do terapeuta é um papel socrático. Né? Olhe para dentro, busque a vocação e faça o que tem que ser feito. Né? Então acho que é por aí. Pô, Varela, muito bom, cara. Obrigado mesmo. E esse aspecto da vocação e relacionado ao sacrifício é fundamental que a gente não esqueça. E sim, o terapeuta tem esse papel socrático, né, de fazer o jovem ali olhar para algo que ele não olhava, né, olhar para dentro de fato. A gente agradece aqui então mais uma vez a todos que permaneceram, né, os que participaram. O Jonatas mandou um monte de mensagem aqui no como é que chama? Sei lá, nas mensagens aqui da live. Eu não sei o nome de nada, cara. O André entrou aí, obrigado. A Carla mandou mensagem agora ali também, participando. Tem uma série de participações interessantes também. Obrigado então a todos que permaneceram, participaram. A live vai ficar salva. E assistam o filme aí, vale muito a pena. É um filme assim que é um filme gostoso de assistir, sobretudo, né? Tem cenas muito boas. Acho que a gente encontra fácil, não sei hoje, o dia que tem hoje, que os streamings mudam, né? Tem no Telecine. Então tu encontra fácil, é um filme de 97. Matt Damon, Ben Affleck e Robin Williams. Filmaço. Tá bom, pessoal? Boa semana a todos. Um abraço. Eu não sei se farei mais lives esse ano ainda. Então, talvez ano que vem nós voltemos com as nossas lives aqui. Talvez sim, talvez não. Não sei em que formato ainda as coisas vão acontecer. Mas o fato é que a gente vai seguir uma linha de trabalho aqui que
que são os filmes, os clássicos, e a presença constante do Varela, do Hugo, né? Por vezes do MacGyver, do Thomas e outros convidados que acabam participando conosco. Tá bom? Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.